Olá, bom dia. Eu vou apresentar o trabalho intitulado de Biomassa da forragem da variedade de milho ao Bandeirantes, sob a aplicação de inoculante. Este projeto foi desenvolvido por mim, Gabriela Alves, pela Carla Silva, pelo Lucas Barbosa, pelo Luiz Gustavo Reis, pela Mariana da Silva, pela Marina da Costa e pelo Paulo César Vicente. Todos nós discentes fomos orientados pela professora Ariana Vieira. Introdução. Mesmo o milho sendo referência no conceito silagem e apresentando alta taxa de fotossíntese, ele é uma cultura que é altamente influenciada por problemas de estresse ambiental, destacando-se aqueles relacionados à baixa fertilidade do solo. E um nutriente que está totalmente ligado a essa baixa fertilidade do solo, consequentemente à produtividade do milho, é o nitrogênio. O nitrogênio ele é um nutriente determinante e requerido em grandes quantidades. Isto porque ele compõe a clorofila da planta, que é responsável pela realização da fotossíntese, ou seja, fonte de energia da planta. Além de compor a clorofila, o nitrogênio ele compõe enzimas, proteínas e ácidos nucleicos, entre outros. Porém, o nitrogênio ele é encontrado em baixo teor no solo brasileiro, o que traz a necessidade de uma adubação nitrogenada. E essa adubação nitrogenada é um insumo que tem alto valor no mercado, o que encarece muito a produção do milho. Então, diante deste cenário, há alternativas que visam reduzir o custo de produção ganham destaque, e para o milho nós temos a fixação biológica de nitrogênio. O que é essa fixação biológica de nitrogênio? A fixação biológica de nitrogênio ela acontece por meio da inoculação das sementes por bactérias diazotróficas. Essas bactérias diazotróficas elas têm a capacidade de captar o nitrogênio atmosférico e fixar ele no solo. E elas também conseguem produzir substâncias promotoras de crescimento. Essas substâncias promotoras de crescimento vai fazer com que a raiz do milho cresça e consiga capturar, consiga absorver este nitrogênio fixado no solo. E em alguns estudos, existem relatos em alguns estudos que a inoculação com Azospirillum brasiliense, que é uma bactéria diazotrófica, aumenta a produção de várias forrageiras que podem ser ensiladas, inclusive do milho. Este aumento de produção é uma consequência direta do aumento do vigor das plantas e do valor de matéria seca total. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a massa verde e a matéria seca da forragem da variedade de milho ao Bandeirantes sob a aplicação do inoculante Azospirillum brasiliense. Material e métodos. O projeto foi desenvolvido no IF Sul de Minas, campus Muzambinho. Foi no ano agrícola 2019-2020, na segunda safra. O solo era latossolo, tipo latossolo vermelho-amarelo distrófico típico. O delineamento experimental foi realizado em blocos à la casa, sendo 5 doses de inoculante diferentes, uma de 0, de 100, de 200,
de 300 e de 400. E cada uma delas foi repetida 4 vezes, totalizando 20 parcelas. E cada parcela possuía 5 metros de comprimento e 2 metros de largura, ou seja, 10 metros quadrados. O espaçamento entre linhas utilizado foi de meio metro. Para o preparo de solo foi realizado aração e gradagem. E a semeadura ela foi realizada em seguida do preparo do solo, que foi no dia 29/1/2020. A variedade de milho, como eu já comentei, foi a Albandeirantes. Foi realizada adubação de plantio com 750 kg de NPK, 4, 14 e 8, 750 kg por hectare. Também foi realizada adubação de cobertura, com 80 kg e 600 gramas de cloreto de potássio por hectare. A inoculação ela foi realizada à sombra e no momento da semeadura, como recomendado. O produto comercial utilizado foi o Masterflix. Nessa imagem a gente tem o NPK 4148 pesado para ser utilizado nas parcelas. A colheita ela foi realizada 118 dias após a semeadura, quando estas plantas estavam com média de 37% de teor de matéria seca. Elas foram cortadas a 15 centímetros do solo. Após isso, elas foram pesadas para a obtenção da massa verde. Então, logo após serem pesadas, elas foram trituradas em ensiladora tratorizada. Foram homogeneizadas em amostras de 300 gramas e após isso elas foram colocadas na estufa a 65 graus Celsius por 72 horas para a obtenção da matéria seca da forragem. E os resultados obtidos aí foram transformados em toneladas por hectare, submetidos à análise de variância e suas médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade pelo programa estatístico. Resultados e discussões. Nessa tabela, a gente pode observar a resposta da massa verde e da matéria seca sobre as diferentes doses de inoculante. Aqui a gente tem as médias de matéria seca, obtidas de matéria seca, aqui as médias de massa verde, todas em toneladas por hectare, e aqui as diferentes doses de inoculante, que como eu disse, foi 0, ou seja, ausente, 100, 200, 300 e 400 ml de Azospirillum brasiliensis por hectare. As médias seguidas de mesmas letras, elas não diferem entre si estatisticamente. E a gente pode observar que tanto na massa verde quanto na matéria seca, todas apresentaram a letra A. A gente pode constatar que as diferentes doses de inoculante não diferenciaram entre si no resultado da massa verde e da matéria seca. Também podemos constatar que a presença da inoculação não interferiu nas médias de massa verde e de matéria seca, porque aqui o resultado, a média de massa verde de matéria seca, na ausência de inoculação, que foi na dose zero, nas parcelas de dose zero, foram semelhantes nas parcelas que as doses de Azospirillum brasiliensis estava presente. Esse fato aconteceu na massa verde e na matéria seca. Assim, a gente pode concluir
que a inoculação com o Azospirilo brasiliense não interfere na massa verde e na matéria seca da forragem de milho albandeirantes. Perdão. Eu quero agradecer ao IF Sul de Minas, Campus Muzambinho, por toda a infraestrutura e também ao Grupo GEAGRO pelo apoio e colaboração. Estas são minhas referências e muito obrigada pela atenção de vocês.